Bom dia, amados irmãos. Tudo bem? Quem fala aqui é o Cristóvão de Cuiabá, o Júnior. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana com o Senhor, com a mesa do Senhor, com o ministério da palavra, né? A gente sempre ouve nas mensagens, várias vezes o irmão fala assim: irmãos, vão e meditem nas palavras que foram ditas. E há muito tempo eu não estava fazendo esse processo de passar lá 2, 3 dias após a mensagem e meditar e ruminar nas palavras. E nessa semana eu ruminei em uma passagem de uma mensagem liberada, foi lá em 1 Samuel 17. Irmãos, assim, foi algo tremendo, porque como Deus falou comigo naquela meditação, naquele reler aquele trecho, de ir pensando naquelas palavras, eu falei, vou ler todo o capítulo. E à medida que eu ia lendo cada versículo, cada palavra, parece que eu estava lá imerso na cena. E o Senhor ia trazendo para mim o que Ele queria falar. E eu já trazia exposição para eu confessando, para eu orando. Enfim, e digo assim, não cheguei na metade do capítulo 17, que era sobre o tema de Davi e Golias. E o Senhor tinha falado já mais de uma hora comigo ali, conversando comigo e trazendo para mim as sensações, as percepções. E como isso me enriqueceu, assim, sabe? Como eu tive um momento bem gracioso mesmo com o Senhor, de estar entendendo bem mais o que Ele quer dizer. E dando conselhos preciosos ali para mim. Uma coisa que eu absorvi ali, foram várias coisas, eu não cheguei nem na metade do capítulo, irmãos, assim, eu digo que cheguei na metade só, né? Mas, por exemplo, ali, Davi, ele perguntava, né, para as pessoas, falava, na verdade, que quem era aquele homem para estar fazendo aquilo, falando daquele modo contra o exército do Deus vivo. E ele indignado com aquela situação. E aí já teve um irmão que se levantou lá, o irmão dele, o Eliabe, e falou assim: você está sendo maldoso, o que você está fazendo aqui, o que você está falando, né? Para que ele mudasse a atitude dele, para desanimar ele muitas vezes, ou para poder irar ele, enfim, qualquer coisa para poder fazer sair daquele ânimo que ele tinha no coração do Senhor. E aí a resposta de Davi é muito interessante, ele fala assim, né? Que fiz eu agora? Fiz só uma pergunta. E nisso ele desvia do irmão dele e vai para o outro lado. Então ele não parou ele para ficar argumentando com o irmão dele, batendo boca, tentando convencer o irmão dele. Ele ouviu a verdade, no coração dele veio uma oposição, ele só fez outra pergunta e se desviou daquilo, não vou me perder com isso. E essa cena assim especialmente me mostra depois ali um pouco adiante, Davi chega diante de Saul, a primeira coisa que ele fala assim: não desfaleça o coração de ninguém hoje. Então dá pra ver assim, sabe, irmãos, eu senti uma realidade, como Davi tinha uma visão de quem era Deus. E como falta isso pra mim, como falta isso pra minha vida. Creio que falta para muitos irmãos também, não comparando nenhum irmão, mas eu digo assim, porque isso leva a gente a uma expressão de fé. E a gente vê que a gente precisa de uma expressão de fé coletiva. E eu vi que Davi ele não pensava para falar aquilo, ele não forjava nada, ele não pegava o conhecimento bíblico e montava para poder expressar aquilo. Ele tinha um sentimento real de que Deus era poderoso. Ele não era nenhum sentimento, gente, era uma percepção real no coração dele. Ele tinha experiência, ele tinha realidade disso. Então não tinha como ter outra visão na mente dele. Por isso a indignação dele era tão natural, tão espontânea e tão fácil. E isso me mostrou assim como é preciso ter um conhecimento de Deus, não de literatura, mas de conhecer, de intimidade, como Davi conhecia naqueles momentos que ele estava lá trabalhando, estava lá nos passos. Era uma intimidade que ele tinha com Cristo. E como eu preciso disso? Porque a minha expressão tem que ser contínua nesse sentido, sabe? Não é para ninguém, irmãos. Eu desejo ter isso. Eu quero ter esse sentimento contínuo com Cristo. Eu tenho as dificuldades para alcançar isso. Eu tenho dificuldade muitas horas para estar batalhando pela fé, para meditar, mas eu tenho que me esforçar cada vez mais com isso, porque assim que a gente faz nas coisas naturais, com o Senhor não vai ser diferente. Se a gente está no trabalho, se a gente está em algum tipo de estudo, a gente se esforça e vai, bate, busca, e assim com o Senhor tem que ser a mesma coisa. Só que parece sempre ter uma sensação de dar, quando vai muito forte, de dar uma folguinha, porque o Senhor entende, né? E não é verdade isso. A gente tem que perseverar cada vez mais. E Davi tinha uma realidade natural isso nele, porque ele tinha conhecimento de quem era Deus. E aí teve a diferença de um homem com fé naquele meio, daquele povo todo, que estava só com a vestimenta de guerra, com os trajes de guerra, na boca da guerra, olhando para o inimigo, mas nada fazia. E assim eu senti também o estado religioso, né, do meu coração e muitas vezes talvez de boa parte do corpo de Cristo. Porque a gente não recua, mas não avança também.
E o Senhor não quer isso, Ele está falando claramente. Ele está mostrando que tem como ser como Davi e que é para ser como Davi. Depende agora do nosso coração, de anular muitos pensamentos e razões que a gente tem e começar a se esforçar mesmo com o Senhor ali. Então vai ter embates familiares, vai ter embates ali como o irmão dele se levantando, vai ter embates na igreja, amigos, vai ter pessoas que vão querer mostrar oportunismo de ganhar recursos, como exaltar isso com a questão espiritual, mas nada disso prevalece. É o Senhor que tem que prevalecer, o amor por Ele. É isso aí, meus irmãos, essa foi a experiência. Espero que os irmãos se enriqueçam para perseverar e batalhar, de ir adiante, porque o Senhor já tem vitória. Que a gente seja como, tenhamos um coração de realidade como Davi. Em nome de Jesus.